Olá, nossas saudações, aqui diretamente da Cúria Diocesana, esse podcast numa data muito especial, porque dia 27 de dezembro, o nosso bispo diocesano está completando 13 anos de bispado, de ordenação episcopal. E agora em dezembro também, dia 21, ele completou 8 anos aqui na Diocese de Barretos. E aí, Dom Milton, tá difícil ser bispo? Bom, é uma alegria poder, nessa data, estar aqui, participando desse podcast. Agradecer a audiência de vocês que nos acompanham, que estão sempre próximos, ligados a nós aqui. Acho que hoje não é fácil ser pai, não é fácil ser padre, não é fácil ser cristão, né? E assim também não é fácil ser bispo, né? Eu acho que todos nós hoje nos sentimos desafiados diante de certas situações, certas realidades que não existiam há umas décadas atrás e que hoje estão aí nos desafiando a dar uma resposta, a tomar uma atitude, a manifestar a nossa fé. Então, nesse sentido, a vida do bispo não foge à vida de um cristão, de um pai de família, de um jovem cristão, de uma religiosa, de um padre, não foge de um diácono, não foge a essa realidade. Mas não, Milton, a gente viu que nas celebrações, nas mensagens que o senhor recebeu por esses 8 anos, a gente percebe que o clero aqui espera o senhor por muitos e muitos anos aqui, talvez até na renúncia. Mas acontece que o padre e bispo vive também essa questão de transferências, né? Padres de paróquias ou os religiosos até de cidades, de estados, de países. Mas como é que é na cabeça de um bispo nessa questão também de aguardar um convite para transferência? Então, eu não penso numa transferência e nem tenho expectativa por uma transferência, não é? Eu penso que uma vez bispo de uma diocese, a gente tem que abraçar a diocese e tem que viver o tempo que Deus nos dá a serviço desta igreja, a serviço desta diocese. Na visita de Límina, o prefeito do dicastério para os bispos advertiu muitos bispos a esse respeito. Disse, olha, o normal é que não haja transferências numa situação muito diante de uma necessidade urgente da igreja, mas na prática normal da vida da igreja, o bispo, uma vez bispo daquela igreja, é bispo para sempre. E o Papa Francisco, de vez em quando, ele fala mais energicamente sobre aqueles carreiristas, né? Sim, não só bispo, mas padres também. Não, esse não é o meu caso. Então, por mim, no meu caso, eu quero viver a vida toda aqui. Ótimo. Amém. Bom, nós estamos aí no final do ano e já começando o novo ano de 2023, um ano que nós esperamos, né, Dom Milton, com o jubileu, que nós vamos mais para frente também aqui chamar a atenção. As perspectivas para um novo ano sempre são boas, sempre são esperançosas, né? E como é que o senhor está pensando, então, porque nós falamos no podcast passado das dificuldades que nós enfrentamos pós-pandemia, mas apesar de ainda existir aí os casos de Covid, mas as perspectivas o senhor considera também assim esperançosas? Evidentemente que eu tenho uma grande esperança para 2023, a começar do jubileu, que depois nós vamos poder detalhar mais. Mas a esperança de que o 2023 seja um tempo de recomeçar, né, de retomar a vida normal da igreja, de tal forma que as lideranças, os agentes de pastoral, né, o clero, a vida consagrada possa neste ano tomar um novo entusiasmo, assumir de fato plenamente a sua missão, né?
Então eu tenho uma grande expectativa de que neste ano nós vamos poder retomar a nossa vida normal, né? Eu acho que a pandemia ainda é uma ameaça, né? O número é crescente de pessoas hoje que estão sendo contaminadas pelo vírus. Nós aqui no Brasil tivemos a felicidade de usufruir das vacinas, né? Que criam uma resistência maior diante do vírus, né? Por exemplo, a China não teve esse cuidado, esse investimento que nós tivemos. E por isso, hoje na China, o número de mortes por causa do Covid é muito grande. Sério, né? Né? Então, eu acredito que, apesar da ameaça do Covid, eu acho que nós temos condições de retomar a nossa vida eclesial com novo entusiasmo, dando um novo impulso às nossas atividades, aos nossos compromissos pastorais, né? Na perspectiva daquilo que o Papa Francisco, aponta para a igreja. Dom Milton, nessas pastorais, nesse encaminhamento, nós temos aí aqueles 4 pilares da CNBB, da igreja, né? Palavra, pão, caridade, ação missionária. A diocese está refletindo e pensa em colocar em prática também nesse ano já esses 4 pilares, porque isso é uma continuidade também, né? Bom, a CNBB, ela assumiu como proposta nas últimas diretrizes gerais da ação evangelizadora, onde constam os 4 pilares, a proposta de criar pequenas comunidades missionárias. Então, o grande desejo dos bispos é que nós recuperemos aquilo que no passado foi uma realidade muito bonita da vida da igreja. No passado se falava SEBs, né? Hoje nós falamos pequenas comunidades missionárias. Então, a proposta da igreja é esta, de nós voltarmos a recuperar as pequenas comunidades. Então essa é a condição, né? Dentro das pequenas comunidades, os 4 pilares. Cada comunidade tem que contemplar, tem que considerar esses 4 pilares: palavra, sacramentos, espiritualidade, caridade e ação missionária, né? Agora, no conjunto da igreja, evidentemente que os pilares não podem passar despercebidos, né? Eles são fruto de uma assembleia da CNBB, da conferência, e, portanto, eles devem nortear a vida de toda a igreja, seja pequena comunidade, como também da igreja particular da diocese, que é a comunidade que reúne todas as comunidades naquele território, né? Então, acho que sim, nós queremos dar uma atenção especial às diretrizes, aos pilares. Agora, evidentemente que na vida da diocese, na minha compreensão, um ou outro pilar se destaca, né? Eu penso que no momento que nós vivemos, 2 aspectos são os mais importantes. O primeiro é o da sinodalidade, né? Francisco tem feito um grande apelo para que a igreja seja uma igreja sinodal, ou seja, que nós possamos caminhar juntos, na troca de experiências e, ao mesmo tempo, na ajuda mútua de uns com os outros. E o segundo aspecto é a missão, né? Uma igreja em saída, que vai ao encontro daquelas realidades existenciais, as periferias existenciais, como diz Francisco. Uma igreja em saída não é apenas uma igreja que sai batendo de porta em porta. É uma igreja que procura estar presente lá onde as pessoas estão. Está presente na escola, está presente no clube, está presente aonde as pessoas se encontram, se reúnem. A igreja também tem que se fazer presença. Uma igreja em saída é uma igreja que tem as portas abertas para acolher as pessoas. Eu acho que acolher é também uma ação missionária, né? Porque ainda no Brasil, graças a Deus, nós temos um povo que é extremamente religioso, um povo que vem à procura da igreja. E muitas vezes eles encontram um não da nossa parte, né? Então é preciso que a gente saiba acolhê-los, saiba dizer um não, mas
dar a eles as razões pelas quais aquele não persiste. O não na igreja, ele é sempre provisório. Ele depende da disposição do fiel. Às vezes, naquele momento, as pessoas não têm as disposições necessárias, mas se elas fazem um caminho de mudança, de adaptação, evidentemente que o não desaparece. Mas, Dom Milton, com relação às diversas pastorais, são várias que a diocese tem. Digamos, a catequese, pastoral familiar, da juventude, da liturgia, né, ação missionária, são várias, dentre outras. Agora, cada assessor de pastorais ou equipes de pastorais, eles têm que seguir os 4 pilares e pôr em prática, ou eles têm a liberdade de escolher um dos pilares e trabalhar só então, aqui? Na minha compreensão, os 4 pilares, eles estão profundamente ligados um ao outro. Não é? Mas, dependendo da realidade, a pastoral e o movimento pode dar destaque a um dos pilares, né? Por exemplo, eu não sei se você se lembra, desde a assembleia que ocorreu aqui comigo, eu digo que o pilar, ou a dimensão mais desafiadora é a animação bíblica, né? Porque nós somos ainda uma igreja extremamente devocional. Eu acho que à medida que a palavra de Deus ocupa o centro da vida da igreja, ela vai desencadear um processo de conversão pastoral em todos os sentidos. Ela vai iluminar os sacramentos, ela vai despertar a caridade e vai dar um impulso à missão. Então, da minha compreensão, se nós optarmos por um pilar, na verdade nós estamos acolhendo todos os outros, porque eles estão intimamente ligados um ao outro. E com relação ainda a essas pastorais, essas equipes, logicamente eu penso que cada pastoral pode tomar iniciativas, mas às vezes acontece, gostaria que o senhor esclarecesse também isso, porque o pastor episcopal, o bispo, ele tem o cajado que é ele que toca e cobra, né, o andamento aí do rebanho. Mas, nesse caso, se uma pastoral tomar iniciativa, ela precisa de uma aprovação antes do senhor ou ela pode pôr em prática? Então, eu tive encontro com os assessores diocesanos em novembro passado, agora em novembro, e eu pedi a eles que eles preparem, apresentem para a coordenação de pastoral um projeto para o ano de 2023. Porque às vezes eles ficam esperando o senhor... Não, basta que eles comuniquem ao secretariado, depois isso a gente vai publicar, né? Então, nesse projeto, 4 pontos são importantes. Primeiro, a meta que se quer obter, que se quer atingir nesse ano. Segundo, quais são a articulação, com quem que os assessores podem contar. Né? Evidentemente que o ideal é que cada assessoria tenha uma comissão, um grupo de animação. Né? Segundo, quais são as atividades que eles vão realizar? E, por fim, os recursos que eles vão precisar. Né? Então, eu estou pedindo a eles que apresentem isso até o final de janeiro, né, para que nós possamos elaborar um texto para apresentar ao clero na reunião em fevereiro e apresentar ao povo de Deus, a toda a igreja, já no início do ano, para que nós tenhamos ciência dos caminhos que nós vamos percorrer. Inclusive está marcado já para o dia 14 de fevereiro um encontro pastoral diocesano. É diocesano. Sim, é um encontro com o clero da diocese. Vão ser 2 dias. 14 à tarde, 15 o dia todo. E qual que é o objetivo desse encontro pastoral? Nós queremos conversar sobre 2 pontos, fundamentalmente sobre 2 pontos. Primeiro, qual a igreja que nós somos e qual a igreja que nós queremos ser. Então, este é os 2 pontos que vão estar na pauta da nossa conversa. Também nós queremos colocar em comum o trabalho que foi realizado na preparação para o sínodo, né? Porque... Veja, eu tenho dito que desde a preparação para a Assembleia Eclesial, como para o Sínodo, eles são momentos importantes da nossa preparação para a Assembleia Diocesana,
que vai ocorrer no dia 1º de maio, né, de 2023. Então, para que nós possamos chegar lá, é preciso que, primeiramente, o clero tenha consciência qual a igreja que nós somos, qual a igreja que nós queremos ser. Depois, tenhamos consciência do que é do fruto da reflexão que veio dos grupos, que nos enviaram as respostas do questionário para a preparação do sínodo. Para, a partir daí, a gente elaborar projetos, alguns projetos, para que nós possamos votar e escolher na Assembleia Pastoral. E com relação, eu acho que um destaque principal do primeiro semestre de 2023, sem dúvida, é a celebração do Jubileu de Ouro da Diocese. Sim. É uma história de 50 anos, como que vem sendo preparada essa celebração, essa comemoração, Milton? Nós vamos nos preparar através também dos encontros querigmáticos que vão acontecer por região pastoral. Isso em março e abril, né? É uma maneira também de nós darmos uma devolutiva para os conselhos pastorais daquilo que surgiu com a preparação para o sínodo. E, ao mesmo tempo, nós queremos, nesses encontros, perceber o que é que o Espírito Santo está dizendo à nossa igreja nessa celebração dos seus 50 anos de criação. Nós temos também em vista uma publicação da história da Diocese de Barretos. Depois também a celebração do ano jubilar, que vai ocorrer no dia 28 de maio, com uma celebração, com a presença de bispos aqui da província eclesiástica e também do nosso povo, que a gente espera reunir o maior número possível, e também com a presença do clero, do nosso clero e daqueles que são ligados de uma maneira ou de outra à nossa diocese. É isso aí. Então, nesse encontro hoje do podcast aqui com o Dom Milton, nós tivemos essas informações que são basilares, são fundamentais para o reinício das nossas atividades a partir de janeiro agora de 2023. E aí, Dom Milton, também à vontade aqui para sua mensagem final, né, nesse final de ano, e um feliz 2023 para todos nós, né? Eu desejo de coração que 2023 seja um tempo de renovada esperança, seja um tempo de graça para todos nós, que nós possamos este ano crescer na nossa consciência, na nossa responsabilidade, na nossa missão, na nossa fidelidade aos apelos que Deus nos faz e que nós somos chamados a responder cada dia do ano, cada dia de cada ano que Deus nos permite viver. Feliz 2023, boas festas para todos vocês. E sobre esses nossos podcasts, nós queremos mais uma vez insistir aí com você para se inscrever no canal do Dom Milton, no meu canal, no canal da Diocese. Ative o sininho para cada vez que a gente colocar aí uma matéria, um podcast, você seja notificado. Para a semana que vem, nós já temos agendado aqui um podcast com o coordenador diocesano de pastoral, Padre Tiago Reis. E nós esperamos aí por você, ok? Então fique aí esse convite. E para todos, que Deus continue nos abençoando. Amém. Obrigado, Dom Milton. Obrigado a você.